agora para o nosso terceiro bate-papo. E é um bate-papo maravilhoso. É um bate-papo incrível. Mas primeiramente, oi, seja bem-vinda novamente. Oi, gente. Você já conhece a Nath? Que Já, agora ela já vai tô ficar de casa. fixa. Jaquezinha, por que Jaquezinha não tá aqui? O que aconteceu com Jaquezinha? Jaquezinha tá vivendo uns planos aí direcionados por Deus, a mulher Amém, incrível, cheia de Jesus. Foi muito bom tê-la conosco no primeiro. Mas quem vai ficar por aqui agora é Natzeira. Isso aí. Gente, nosso assunto é muito lindo também, né? Como todos os assuntos que a gente conversar sobre aqui, mas quebra o nosso ego, quebra o orgulho, como a palavra de Deus é nas nossas vidas. Sim. Até porque esse orgulho e esse ego não serve pra nada, a não ser pra ser quebrado mesmo. E Jesus, ele sempre vai ser o nosso discipulador. Amém. Né? Aquilo que ele é, nós somos. E é por isso que nós estamos aqui, porque ele é. Sim. E a palavra de Deus em Hebreus 5 diz assim, no versículo 7: o qual nos dias da sua carne, quando ele estava vivo, aqui na terra, porque ele está vivo nos céus, ele ressuscitou e está lá preparando morada para vir nos buscar na sua segunda vinda. O qual nos dias da sua carne, após ser oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Na minha tradução, essa tradução ela é King James, ela está dizendo sobre reverência. Provavelmente na sua tradução vai estar dizendo sobre submissão. Jesus, ele foi submisso, ele cumpriu o propósito de Deus até o fim, e por causa disso, através dele, nós somos salvos. Então, nós somos indesculpáveis, porque Jesus em terra, quando ele estava aqui no projeto da salvação, ele não desistiu, ele não vacilou, ele foi o único homem que pisou nessa terra que nunca pecou. E por causa disso, nós somos indesculpáveis, porque ele deixou o Espírito Santo para nos fortalecer na obediência, para que também sejamos obedientes a Deus, focados em seu sacrifício, e por causa dele nós somos salvos. Então é fácil falar sobre o que nós precisamos fazer quando nós entendemos o que ele fez por nós. E ele foi submisso para me salvar, para salvar vocês, para salvar você. Por amor. O amor, ele nos move. Então, quando nós entendemos que amamos a Deus, nós seremos movidos a obedecer a Deus. Ah, mas eu não quero viver essa vida, isso não é para mim, porque você não ama a Deus. Mas eu amo a Deus. Se você ama, você obedece. Então, o amor não é o que eu sinto por Deus. O amor, ele é fruto da minha obediência. A obediência é o resultado do amor, né? Isso. Eu obedeço a Deus, então eu vou construindo amor. Eu vou amando o Senhor. Então não tem como você dizer que ama e não obedece. Mas se você obedece, você vai amar o Senhor. Sim. E aí você vai entender também sobre amar o outro. E aí a gente entra no nosso tema hoje sobre submissão, porque também quero ler em Efésios. A palavra de Deus diz para nós em Efésios 5:22. Esposas. Então isso aqui é para quem casou. Mas você que vai casar mesmo sendo solteira, começa a construir essa santidade em Deus, em Cristo, para que você entenda o que a palavra dele diz. Esposas, sujeitai-vos, sede submissa a vosso marido como ao Senhor. Então a pauta já é, se eu sou ao Senhor, se eu entendi ao Senhor, eu serei o meu esposo. Aí ele vai explicar por que eu tenho que ser submissa ao meu esposo. O que tem a ver? Tudo bem, a Deus eu entendi, mas a um homem, por que eu tenho que ser submissa? Por quê? Ele vai me explicar. Porque o marido, o homem ele tem um propósito, ele tem um chamado. E não é que seja maior que o nosso, mas é diferente do nosso. O nosso é ser submissa. O do marido é o quê? É a cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Como ele próprio
o Salvador do corpo. Porque assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, sujeitas a seu marido. Mas eu não posso falar da submissão da mulher, senão falar sobre maridos. Amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Por que Jesus fez isso? Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou qualquer semelhante, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então existe sim uma ordem de Deus para que a mulher seja submissa, mas existe também uma ordem de Deus para o marido, para que possa amar, cuidar, salvar essa mulher. Sacrificar, salvar não no sentido da salvação, sim. Salvar no sentido da proteção, do cuidado, é ser um lugar seguro para essa mulher aqui na terra, e como Cristo fez por nós. E até da liderança, né, que aí entra nesse aspecto do entendimento da submissão, mas faz parte desse legado, desse papel do homem também liderar. Então, é engraçado porque se a gente não entende isso, a gente também começa a desconfigurar esses papéis de uma forma, tipo, de não entender o que o Senhor declarou para cada um, de forma básica, né? Assim, e é isso. Por que o homem é o cabeça? Porque ele é o líder. O homem dentro do lar, ele lidera, ele levanta a bandeira dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém, que é o lugar de proteção. Amém. E aí essa mulher diz, eu também servirei ao Senhor. Eu também vou pegar a Bíblia e vou cumprir em obediência as diretrizes de Deus. E nós seremos uma casa que amará o Senhor acima de todas as coisas. Então, quando a gente fala sobre submissão, parece que é a figura de um homem falando, faça isso, pegue isso, quebre isso, não faça isso, jogue isso. Eu quero seu cabelo grande, eu quero seu cabelo pequeno, Sempre tem isso, né? Meu marido não gosta que eu corte meu cabelo. Então, ele não corte o cabelo dele. Então, assim, se ele gosta de cabelo grande. Mas aí, tipo assim, já no respeito de amor, eu te acho mais bonita. Então, eu quero te agradar. Porque eu gosto de agradar você. Mas, amor, também entenda que eu gosto do meu cabelo. Às vezes curto, às vezes grande. Mas, assim, não é sobre isso. Sabe? Não é sobre faça isso, pega aquilo. Amor, eu posso fazer algo. Você me libera a fazer algo. Não. A direção que Deus está trazendo para o coração da mulher é que o homem, ele traz Cristo, ele determina que Jesus é o Senhor da nossa vida, e a mulher, ela é submissa a esse chamado porque ela é o Senhor. E aí, a história do chamado dos dois, por exemplo, Deus mandou você largar tudo e ir para tal nação. Jesus, ele vai compartilhar no coração dos dois, porque os dois têm propósito, né? Não é um homem que não respeita os sentimentos da mulher ou direciona, mas é um homem que compreende a sua liderança, a sua responsabilidade de ser santo, de ser fiel a essa mulher, de caminhar em propósito, de ser um homem provedor. E essa mulher entende que ela cuida da casa desse provedor. Sim. E que não é pesado isso para ela. Que ela cuida da casa, que ela cuida dos filhos desse homem provedor, e que os dois fazem isso juntos. Porque os dois, aí fica, então quer dizer que é a mulher que cuida, parece que quando alguém quer achar um problema, fica cutucando a Bíblia, né? Então não, os dois cuidam dos filhos, os dois podem trabalhar para poder trazer sustento para essa casa. A gente só está dizendo de quem é a responsabilidade. Sim. O fato de meu esposo ter a responsabilidade de trazer o sustento não quer dizer que eu não possa trabalhar. O fato da mulher e o homem educar os filhos no Senhor não quer dizer que a mulher às vezes educa, o homem educa. O homem pode arrumar a casa, o homem pode limpar a casa, mas a responsabilidade de ser uma boa dona de casa é da mulher. Sim. Então, a submissão e a liderança do homem com a submissão da mulher, eles se juntam no propósito de obedecer a palavra de Deus. Então, se respeitarem, se amar, se entenderem, lidar com as suas dificuldades, educar esses filhos no Senhor, tomar decisões juntos, mas decisões que não é que agrade um, que agrade o outro, mas que agrade a Cristo. E os dois gastem a energia deles para poder fazer com que aquilo ali seja pautado no Senhor. Amém, glória a Deus. O que vocês entendem disso, meninas? Quer começar? Pode começar. Pode começar, né? Então, é engraçado porque, assim, antigamente eu tinha uma certa dificuldade de entender o conceito de submissão.
E muito dessa dificuldade, eu acredito que vem do fato da gente esvaziar as palavras, porque você não entende o que está por trás. Então, igual a gente conversou no tema passado sobre o casamento, né? Quando eu não entendo o propósito, eu não entendo o conceito da palavra. Então, eu acho que a primeira coisa é nós entendermos que, primeiro de tudo, nós somos submissos a Deus. Então, se hoje existe uma dificuldade no seu coração de se submeter à voz de Deus, de ser dependente ao Senhor, dificilmente você vai ser submissa a um homem num casamento. Então, acho que parte tudo daí. Então, o nosso processo individual, então solteiras, principalmente mulheres que ainda não se casaram, você precisa trabalhar muito a questão de entendimento, de dependência do Senhor, de depender da palavra de Deus, de depender daquilo que o Senhor tem direcionado ao seu coração. E isso é talvez um dos maiores desafios que a gente tem na caminhada cristã, aprender a depender da palavra de Deus, a ser obediente a essa voz do Espírito Santo que te direciona. Então, a partir desse momento que você está nesse local de ser submissa à voz de Deus, de ser submissa à palavra de Deus, mesmo que te doa, você vai aprender a ser submissa num casamento. Aí vem uma outra questão. É muito difícil você estar em um casamento, onde você está em um relacionamento com jugo desigual, né? Alguém que não ama o Senhor, e você conseguir ser submissa a esse homem. Porque, na verdade, aí, quando você obedece a Deus, você já obedeceu nesse sentido, de né? De casar comigo. Com o jugo desigual. Ah, mas então eu já comecei o relacionamento e eu entendi Jesus. O que eu vou fazer? Jesus transforma relacionamentos. Sim. Amém. Mas solteiras não vão nesse sentido. De tipo assim, eu vou escolher aqui agora porque Deus transforma. Não, você tem a oportunidade. Pra que o caminho mais difícil? Você já conhece. Então, essa mulher que ela não sabia, provavelmente ela não conhecia o Senhor. Eu tô dizendo no sentido assim, às vezes ela até conhecia e realmente quis, né? Uma atitude errada. Agora, você solteira, você tem essa opção na sua mão, não de eu não gosto muito da palavra escolha, mas você tem essa opção de obedecer a Deus. Não escolher o cara, mas obedecer a Deus. Que é não existir julgo desigual, não pode existir. Porque daí gera essas questões, vai ser muito difícil se você tá casada com alguém que não entende que ele também precisa obedecer a Deus e ele precisa exercer sobre a sua vida esse cuidado. Porque uma mulher que ela é cuidada, bem direcionada, que tem um homem dentro de casa, que é provedor, ela vai conseguir se submeter a esse homem. Porque esse é o local onde Deus nos criou para estar. Então, eu escutei um negócio que eu achei interessantíssimo. Nós mulheres temos uma coisa dentro de nós que é dessa dependência emocional, não no sentido ruim, claro, mas da gente querer ser cuidada. A gente tem esse local que é da mulher, da gente querer ser cuidada, amada, protegida. Existe isso em nós. E a mulher que fala que não, porque provavelmente ela foi muito ferida no decorrer da vida dela. Sim. Mas nós, mulheres, a gente tem essa parte emocional que nos direciona. Então, quando você tem esse local de acesso no seu esposo, que é um homem que teme ao Senhor, que ama o Senhor, e você tá vendo que esse homem está sendo transformado à imagem e semelhança de Deus, que ele não é perfeito, mas que ele está buscando ser semelhante ao Senhor, e que ele está crescendo, você vai conseguir ser submissa a ele. E não é difícil. Não se torna difícil. Não é difícil, porque aí entra no que a Nath falou. Você vai querer casar com uma pessoa que não tem Jesus no centro da vida dela. E não é a questão da pessoa certa como se não houvesse erros nela. Fala assim, a pessoa certa. A pessoa que eu orava pra casar era um homem que amasse o Senhor. Então, pra mim, essa pessoa era certa. Então, o homem que ama o Senhor, e aí, graças a Deus, é o meu marido, a gente se conecta nesse propósito. Agora, é difícil realmente a mulher ser submissa. Se ela é submissa a um propósito de liderança espiritual, como ela vai casar com um homem que traz o diabo para dentro da casa? Sim. Porque ou você traz a presença do diabo ou você traz a presença de Deus. Então, realmente, para que se submeter a uma situação tão complicada de casar com um homem que não ama o Senhor, e aí você vai ter que se submeter a um homem que não se submeter, porque você se submete a uma liderança espiritual, um homem que ama o Senhor, mas você vai ter que se esforçar para trazer a presença de Deus para dentro da liderança desse homem. Então, assim, é muito mais difícil o processo, né? Muito mais complicado. Então, quando você já casa com um homem que ama o Senhor, mas que vai ter seus erros, eu não estou dizendo que vai ter a ausência dos erros, que não vai ter a ausência dos processos, do crescimento, até porque a presença de Deus é gerar santidade em nós. E santidade é lutar contra o pecado. Então, quanto mais eu me envolvo na presença de Deus, mais eu luto contra o pecado. Então, esse homem que tem uma liderança no Senhor, que fala, olha... e aí, esses momentos de convivência vai ser tranquilo, porque os dois vão
Por exemplo, o homem que fala, vai ser do meu jeito, se não for do meu jeito eu não concordo. Ela vai esperar acalmar, porque eles têm uma liderança espiritual que é muito maior. Aí ela vai chegar nele e vai falar assim, amor, você falou de uma forma muito enfática, não foi legal. Ou até buscar um recurso, um líder espiritual. Pastor, vem me ajudar, porque eu tô tentando falar com meu marido, ele não tá entendendo. Então ele vai sentar, vai pautar, por que você tá tão... Aí ele vai explicar, não, é porque toda vez que ela vem falar irônica. Aí você, então não é que ele não quer me ouvir, é porque a minha fala está sendo uma fala provocativa. E aí vocês vão se alinhar, você vai alinhar a sua fala, ele vai alinhar a audição dele para aquilo que você está falando e não para aquilo que você está mexendo no coração dele. E ali vai haver uma reconciliação e então os dois vão caminhar no propósito. Tá vendo que somente a presença de Jesus causa isso? Somente. Esse conserto, né? Então é isso que Jesus, como governo de um relacionamento, traz para dentro dos casamentos, um conserto, uma reconciliação. Não é isso, é tudo isso. Porque Jesus, ele é todo, né? É a presença dele moldando o nosso entendimento e consertando os nossos relacionamentos. E nesse caso aqui, o relacionamento conjugal. Então, quando o homem é o líder, ele tem essa autoridade da mulher ser submissa ao propósito de os dois se conectarem para o propósito da obediência. E ali são coisas, às vezes, mínimas, de uma briga, de um descaso, de um jeito que o outro falou, ou seja, uma mudança de propósito. Deus está nos chamando para viver tal lugar, de tal forma. Então, assim, é essa construção espiritual que a liderança de um homem e a submissão de uma mulher causa. Se o homem também é um líder, mas essa mulher não entende submissão, eu vejo que o homem consegue, através da sua liderança, porque assim, o grupo é guiado por um bom líder, né? E ele gerenciar isso, mas uma mulher submissa com um homem que é líder, que é liderado pelo diabo, é mais difícil. Vocês estão vendo tanto que é mais difícil? Então assim, não é que a submissão ela é condicional ao comportamento do marido, mas se torna mais fácil, porque a submissão é no Senhor. Então você é submissa primeiro a Deus, mas quando esse homem ele tá falando, não, a gente vai trazer prostituta para dentro de casa, então você vai ter que se posicionar. Mas a mulher submissa se posiciona também, porque a gente não entende que submissão não é seu marido falar e você fazer. Submissão é você estar sempre alinhando o entendimento de vocês no Senhor. Então não é diferente da mulher submissa a Deus. O seu marido fala, não, nós vamos orar, nós vamos entender, amor, o seu comportamento não tá legal, não é assim, né? A gente tem que ajustar nisso. Mas a mulher que não tem a liderança espiritual do marido no Senhor é mais complicado, porque ela vai ter que, do mesmo jeito, né? Porque o homem também santo está em processo de santidade, vencendo o pecado todos os dias, mas essa mulher que não tem esse homem na liderança do Senhor, ela vai ter que construir no alicerce. Aliás, na verdade, ela vai ter que construir aquilo que é o alicerce que daria para ela, que ela não tem o alicerce, porque a liderança de um homem que traz o alicerce. Então ela vai ter que construir algo totalmente numa confiança no Senhor, aquilo que poderia ser mais fácil, ficará mais difícil. Sim. Mas continue caminhando. Tem jeito, porque Deus é o que transforma, né? Deus que cura, Deus que nós porque não é a mulher que transforma, a gente não transforma ninguém, né? É Deus mesmo que transforma. Pra mim, submissão era algo muito difícil, assim, porque eu acredito que criaram um estereótipo, né, da mulher submissa. Então, quando eu fecho o olho, assim, sem pensar Bíblia, nada bem, submissão, a gente pensa aquela dona de casa, esfregando o chão aqui com os joelhos, né? Aquela mulher que ela não podia ter o próprio dinheiro. Então, a sociedade criou o estereótipo da mulher submissa. Só que a mulher submissa bíblica não é essa. Porque quando você lê Provérbios 31 principalmente, você vai entender ali o que é a mulher submissa aos olhos de Deus. Né? Então, pra mim, era muito complicado entender a mulher submissa da Bíblia e a da sociedade. Isso é muito importante a gente entender. Sim, é muito importante entender isso. Então, eu cresci, eu tive um pai maravilhoso, que foi incrível comigo, mas eu não sei se por ter vivido, né, visto ali também a questão de homens que entendiam a submissão errada e maltratavam suas mulheres, meu pai sempre falou assim, olha, você não precisa depender de homem, você não precisa ouvir homem. Porque esse homem que maltrata a mulher, ele não tem a liderança espiritual de Deus. Ele não entendeu. Não tem. É porque esse homem que maltrata a mulher, gente, esse cara não entendeu sobre submissão também. Isso aí não tem como, porque ele realmente não tem. Porque ele não entendeu Deus. A liderança dele. Ele não entendeu o que a Bíblia vai falar sobre liderança espiritual
espiritual masculina e o que a Bíblia vai falar sobre a submissão. Mas quando eu entendi a minha submissão perante o Senhor, porque aí uma coisa vai puxando a outra, né? Aí eu consegui identificar primeiro na minha vida que eu era insubmissa a líderes. Eu era submissa só aos meus pais, mas líderes era tipo assim, quem é você na minha vida? Você não... Então, eu consegui identificar isso. Então, eu vejo que a insubmissão, ela não é um problema só quando você casa. Ela é um problema de liderança, ela é um problema do seu trabalho, porque você não consegue se submeter ao seu chefe, porque você não entendeu essa palavra. Submissão não é ser uma pessoa apagada, anulada, que não tem voz. Não, não é isso. Submissão anda junto com sabedoria. Porque não é que você não vai falar, mas você vai ter sabedoria para entender o tempo certo e o jeito certo de falar. Então, pra mim, a submissão no casamento, ela anda junto com a sabedoria. E eu não acredito que é fácil, assim. É fácil de você entender, mas na prática pode até ser difícil. Dependendo do seu temperamento, se você tiver um temperamento colérico, vai ser mais difícil ainda. Mas aí, pra mim, entra a questão do evangelho. De tipo assim, às vezes não é fácil obedecer o que Deus está mandando eu fazer, renunciar a mim mesmo. Mas eu preciso fazer. Porque eu escolhi uma vida de obediência no Senhor. Então, eu não posso pegar partes que são boas, que me interessam, que são boas pra mim. Então eu vejo isso, que a submissão também foi criado um estereótipo que já vinha, né, as pessoas falam do tradicional, né, as famílias tradicionais é aquela mulher maltratada pelo marido, que não tem voz, que não podia comprar nada, e aí as mulheres, né, se levantaram. E hoje as mulheres têm a independência delas. Não é padrão bíblico, e, gente, padrão bíblico é não ter independência. E não é só marido. Quando você se submete a Deus, você não tem independência. Você é dependente de Deus. Isso. Então, independência na vida do cristão não existe. Independe se você é homem ou mulher. Porque você vai ser dependente do Senhor. Né? Você não é independente. O independente, ele pensa o quê? A mulher independente. Eu tenho meu dinheiro, eu não preciso de você pra comprar nada pra mim, eu não preciso de você pra me sustentar, eu não preciso de um marido pra transar, porque eu posso sair e transar com qualquer um, então eu vou satisfazer meu prazer. Então a independência é isso, mas quando eu entendo que Cristo é o meu dono, existe uma independência? Não, existe uma dependência. Eu sou dependente de Deus. E a submissão e a liderança do homem, a submissão da mulher acontece quando os dois estão comprometidos com a família. Quando eles querem fazer aquele relacionamento acontecer, dar certo no Senhor. Então dá certo. E aí a gente vê, por exemplo, tem eu quero citar uma história, sem falar nomes, mas que eu achei muito lindo, que é a postura da mulher submissa. A mulher, ela é submissa em fazer o homem amar o Senhor. Ela não é submissa para obedecer aquilo que o homem fala. Mas a submissão dela, por ser de Deus, ela está conectada no propósito de Deus. E uma vez eu recebi no meu gabinete uma mulher submissa. E ela chegou pra mim e falou assim: pastor, eu vou te contar um negócio. O meu marido tava lá em casa com mais não sei quantas pessoas falando mal de você e do pastor. E eu não concordo. E eu falei pra ele que eu estaria aqui, inclusive a senhora pode chamá-lo pra conversar, porque a atitude dele não foi correta. Chamei esse marido pra conversar, alinhamos, passamos um prumo de Deus no coração dele. Ele entendeu por que ele tava daquele jeito, ele pôde falar, ele pôde ter um lugar onde ele falava das suas insatisfações que estavam gerando pecado. Esse homem foi curado, esse homem foi restaurado. E hoje esse homem tem ministério por causa dessa mulher submissa. Porque um dia, na mesa, ela percebeu o pecado do marido e ela se posicionou na cura dele. De uma forma sábia. Sábia e respeitosa. Então, a mulher submissa é uma mulher que ela é comprometida com a família, no sentido de fazer com que essa família ame ao Senhor. E esse homem líder, ele é comprometido com a família no sentido de entender que essa família precisa amar o Senhor. E não é que esse homem que eu citei agora não fosse um homem que amasse o Senhor. Ele ama o Senhor, por isso até que o Senhor olhou o coração dele, sondou e trouxe para ele clareza no pecado. Mas nós teremos atitudes erradas. Nós teremos atitudes pecaminosas e agora com o casamento você tem um lugar seguro para continuar crescendo no Senhor. Se já era bom crescer sozinho, quando você é casado com um líder e quando você é casado com uma mulher submissa, você tem um lugar mais seguro para crescer, porque quando você está caído, você tem alguém que vai te ajudar a levantar. E esse é o segredo do casamento bíblico, é um casamento de muito amor, é um casamento que a gente acabou de ler.
Então, assim, é só ver na Bíblia. E a gente só vê a pauta de quem é cheio do fruto do Espírito Santo. É quem ama, é quem respeita, é quem é fiel, quem é justo, quem é correto, quem sabe ouvir o outro, quem é tardio para falar e pronto para ouvir, quem está olhando um para o outro. Gente, esse é o padrão da família de Deus. Não é o que a sociedade colocou da mulher em casa, cuidando da casa, do marido que chega a trabalho, joga o sapato para a mulher pegar. Até porque esse homem que ama o Senhor não vai deixar o sapato jogado para a mulher pegar. Ao contrário, vai ser um discutindo por quem vai servir mais, quem vai cuidar mais, quem vai estar junto. Então não deixa que o seu entendimento seja ferido pelo que a sociedade colocou sobre submissão e sobre liderança de homem. Machismo, um homem que manda, faça, me obedeça. Não, até porque o Espírito Santo nos move. Sabe? Bem, Deus é assim, né? Pra a gente Deus obedecer é a palavra. Deus é respeitoso, Deus é amoroso. O Espírito Santo é o reflexo. A presença de Deus nesse mundo pecaminoso é o reflexo da condução tranquila e de paz da presença de Deus, do Espírito Santo para a presença de Deus. Sim. Eu acho também que a gente não tem muita paciência com o processo do outro. E que paciência é fruto do Espírito. Isso. E o casamento, uma vez eu li um livro muito bom mesmo sobre casamento que falava isso. Que o casamento nada mais é do que um ajudando o outro na redenção. Nesse processo de redenção. É isso, pronto. Então a pessoa tem um problema no meu caso, um problema de paciência. O meu marido vai fazer o quê? Me ajudar nesse processo de paciência. Então é isso, você tem que entender que essa pessoa, o seu marido, a sua esposa, também está num processo. Essa pessoa também está aprendendo a amar, a servir, a ler a Bíblia, a ter tempo com Deus, a ser confrontado. Então o casamento, ele é isso, né? E a submissão é você entender também essa questão da responsabilidade da mulher, que a senhora até citou sobre... o homem vai falar, vamos pra lá, você vai ter que ir. Claro, você pode falar, mas sim, a gente tem que entender que a decisão final é do líder espiritual da casa, é do homem. E muitas vezes você vai ter que abrir mão dos seus achismos, você vai ter que abrir mão, às vezes, de algo que você quer muito. Por quê? Porque você entendeu que existe uma responsabilidade sobre a sua vida, que não foi o seu marido que colocou, mas foi o Senhor. Porque foi o Senhor que colocou essa responsabilidade sobre a mulher. Você é auxiliadora. A auxiliadora, ela auxilia, mas ela não dá a decisão final. A decisão final é do líder, daquele líder. E isso é não só no casamento. Igreja, minha pastora, eu posso auxiliá-la, eu posso dar minha opinião, falar, mas a decisão final é dela. Então, a gente leva muito isso pro casamento, porque pra mim a principal desejo do diabo é destruir a família. A gente tem visto isso cada vez mais. Mas se você colocar isso com outros relacionamentos, você vai entender que não é bicho de 7 cabeças. Né? Que dá pra você entender. Então, auxiliar é diferente de ser a pessoa que toma decisões. Então, a decisão, ela é do homem, né? A nossa responsabilidade é auxiliá-lo, guiá-lo para tomar a decisão certa. Porque muitas vezes a gente fica nisso, né? Então tá. Então, eu vi isso, inclusive. Um casal tava tendo esse problema, né? Numa série. A mulher não queria deixar os filhos, tipo, não queria voltar pro trabalho e tudo, e ele ao mesmo tempo, não, você tem que voltar pro trabalho, e aquela dualidade, né, de quem que ia fazer o quê. Nesse momento, cara, claro, a mulher fica em casa pra cuidar dos filhos. Sim. Entendeu? Porque a responsabilidade é dos dois, mas a primícia da responsabilidade é da mulher. E quando você entende isso, por exemplo, quando eu vou pedir lá em casa, gente, me ajuda a lavar a louça, eu peço e quando eles terminam eu agradeço. Porque eles fizeram um favor pra mim. Como eu também sei chegar pro meu esposo e dizer, amor, obrigado, porque o que a gente tem vivido financeiramente, você tem provido. Eu posso trabalhar como eu sempre trabalhei também a minha vida inteira. No início do casamento, sempre trabalhei, auxilio o meu esposo hoje no propósito que Deus colocou no coração dele e como autoridade na vida dele. Mas eu entendo que eu quero ser a mulher de Provérbios 31, que eu faça as coisas e meu esposo seja louvado. E tá tudo bem, porque, cara, o meu propósito é quebrar meu orgulho. E ao contrário, é uma percepção assim tão linda de Jesus, porque quando meu esposo ele tá crescendo, ele tá em um lugar e as pessoas estão elogiando ele, eles estão elogiando o meu trabalho, o meu bom trabalho, então eu também estou sendo elogiada, eu também estou sendo percebida, porque existe uma família segura, novamente esse padrão que você viu, e às vezes para a mulher ser submissa ao marido, de novo, é difícil, porque homens,
vocês precisam trabalhar a liderança espiritual na vida de vocês. Amém. Vocês precisam entender isso. E justamente um homem que é líder, e realmente Deus ele traz essa voz, por exemplo, quando meu esposo ele falou assim, olha, Deus está nos chamando para o pastoreio, e eu sempre tive a intencionalidade das missões, de andar evangelizando os perdidos para que eles possam entrar para dentro da igreja. Eu nunca imaginei que eu estaria dentro da igreja recebendo os perdidos, né? E quando ele trouxe esse direcionamento, eu fiquei um pouco assustada. A gente tava tipo, alguns dias do casamento, e eu fiquei muito assustada. Só que eu entendi ele como uma voz de Deus. E é engraçado que mesmo você obedecendo com esforço, você está obedecendo com o coração grato. Porque Jesus gera isso em nós. Não era uma voz que vinha dele, era uma voz que vinha de Deus. Para ele, então, confirmava com Deus que eu sirvo. E você vai entendendo realmente. Então, o homem que ele é líder, ele nunca vai chegar gritando e brigando, e é do meu jeito, não. Ele vai orar também. Sim. E ele vai trazer uma direção onde essa família vai ser conduzida, mesmo sem querer, mas depois ela vai perceber que a melhor escolha é a obediência. E essa nossa natureza, não vou falar nem de geração, é a nossa natureza caída. A gente tem dificuldade de obedecer, como a Nath bateu aqui na tecla. Porque se eu chegar para ela como líder espiritual, se eu chegar para a Marla e falar assim, Marla, vamos pro bar beber? É óbvio que elas vão dizer não, porque a submissão delas está no Senhor. Mas Marla, vamos orar mais. Marla, você tem que jejuar mais. Ela fala, cara, eu tenho que ouvir minha pastora. Por quê? Porque condiz com aquilo que queima no meu coração, que é obedecer ao Senhor. Tá vendo que é diferente? Marla, vamos lavar banheiro da fulana. Mesmo que eu não queira, mas eu tô entendendo que o evangelho é de servir, sabe? Então eu quero servir. Então eu entendo que a voz da liderança é para acessar o meu coração quando ele não está disposto a obedecer. Sim. Amém. E só pra gente finalizar também, né, é engraçado que nesse entendimento a gente já estabelece alguns papéis importantes do homem e da mulher, que a gente falou muito da submissão, mas em contrapartida tem a questão do amor, né, que o amor que é cobrado do homem é esse amor sacrificial, e às vezes a gente se apega muito, tipo assim, cara, eu preciso ser submissa, mas o que o Senhor também está cobrando do homem é que ele aprenda a ter esse amor que vai gerar esses frutos dentro da casa dele. E isso é tão prático, porque quando você tem alguém casado com você, igual a gente conversou, que você na prática vai vendo a pessoa se desenvolver, é muito fácil você ser direcionada por esse homem e você viver aquilo que esse homem tem te conduzido. Nessa semana mesmo, só para deixar a coisa mais prática, foi muito engraçado, porque o Senhor deu uma direção muito específica pro Ed, meu esposo, no sentido da gente orar e declarar algumas coisas a nível de pureza, santidade, pros jovens mesmo e pra nós, né? E aí ele chegou pra mim um dia lá em casa e falou assim, amor, senti de Deus, vou jejuar, não sei o que, e começou a jejuar lá 3 dias. Cara, no outro dia eu tava jejuando. Amém. Porque assim, é instantâneo. A hora que eu vi ele fazendo, ele não chegou ele em mim e falou assim, vem jejuar comigo, nós precisamos jejuar pelos jovens. Ele simplesmente começou a fazer. E aquilo, quando eu vi ele fazendo, e ele fez de 2 dias e meio, um negócio assim de água, líquidos lá, eu fiquei assim, gente, como assim esse cara tá fazendo isso? Então, assim, me chamou a atenção e eu percebia o mover de Deus. Amém. E eu me movi em obediência, óbvio, ao que ele estava vivendo, porque eu fui liderada por ele, mas entendendo que Deus estava fazendo algo na minha casa que eu precisava estar alinhado com meu esposo. E aí, no outro dia, já comecei a jejuar, foi um tempo incrível. Por quê? Porque a liderança do Senhor está com ele e eu recebo disso que é gerado. Então, isso é incrível, a gente vivenciar isso. E ser submissa nesse aspecto é igual a gente está conversando, não é doloroso. Na verdade, você se beneficia, porque eu colhi dos frutos de algo que foi gerado no coração do meu esposo, que eu não estava vivendo. Até ele começar, eu estava apática ao que Deus estava gerando, mas a partir do momento que ele começou, eu falei, cara, Deus está me chamando para isso também. E fui junto no propósito. Então, esse local da submissão, do amor, desse entendimento dos papéis, ele é genuíno quando a gente vive isso na prática. Amém. E mais do que falar, o exemplo carrega, né? Sim. Então, quando você é uma mulher submissa a Deus e que você está ali orando, gerando sua casa, cuidando da sua casa, que a gente falou também dos papéis da mulher, para nós às vezes é difícil para essa geração entender esse cuidado com a casa. Mas quando você começa a cuidar da sua casa, você gera isso, né? Esse amor pela sua casa, e isso começa a ser transmitido também para as pessoas que chegam ali. Você vai se entendendo como dona daquele local. Então não é pesado.
Quem não ama chegar na casa de uma boa dona de casa, né? Gente. Dormir naquela caminha Nossa. cheirosinha, aquela tudo limpinho. Aquilo ali é uma mulher que ama receber pessoas e que ama mostrar que o lar dela é um lar limpo por Jesus. E aí a gente vai entrar no entendimento assim, cara, mas a forma que eu falo com meu marido, a forma que ele fala comigo, a forma como a gente lida com os nossos conflitos, o jeito dele, às vezes, né, mais temperamental, ou o meu jeito mais emocional, no sentido de ficar mais chateada, brigar, gritar, a chegada dos filhos, divisão de funções. Gente, isso aí você faz com qualquer pessoa. Sabe, porque o respeito, a forma respeitosa de conversar não é por causa do marido, é porque é um padrão bíblico. Sim. Sabe, a fidelidade não é um ingrediente do casamento, é um ingrediente de convivência com o outro. Eu sou fiel a vocês. Por que eu sou fiel a vocês? Quando eu estou conversando com ela, estou falando sobre você, Marla, eu jamais vou falar dos seus processos ou daquilo que a gente tem conversado, daquilo que é seus processos de tratar, porque eu respeito você, eu sou fiel a você. Então, esse padrão já é algo que é construído natural em mim, sabe? A questão da honra, de você, cara, pegar um copo, ela tá com sede, eu quero pegar um copo de água para ela beber. Então, para mim, pegar um copo pro meu marido não é pesado. Né, carregar vocês no carro não é pesado, então às vezes, não amor, deixa que eu vou dirigir, não é pesado, dirigir para os meus filhos não é pesado, porque o amor fraternal já é um exercício para o meu amor conjugal, meu amor materno. Yes. Então já é natural para mim, natural servir, renunciar às vezes, nossa, hoje eu queria comer sanduíche, mas ela quer comer pizza, então tá tudo bem, vou comer pizza, eu não morro, renunciar um dia. Então parece que essas coisas acontecem só no casamento, mas nos relacionamentos também acontecem. Não, mas eu tenho a minha opinião. Sempre. Cara, sim, eu tenho, por isso que eu vou falar pra ela que eu quero comer e na próxima eu como sanduíche e ela também come, mas agora eu quero renunciar por ela. E eu acho que assim, a gente tem tratado o casamento como se fosse assim, um inimigo, né? Porque realmente você tá lidando com isso o tempo todo. É um construto natural nosso, gente. Você tá num final de culto e tem uma galera, vai sair 15 pessoas. Você vai ali, às vezes, ceder, na maioria das vezes você vai ceder, sabe? Às vezes você tá cansado, exausto, você precisa ir no aniversário, porque você quer honrar aquela pessoa, porque você quer amar aquela pessoa. E você vai, mas quando é pra honrar o marido, aí é muito difícil. Por quê? Nossa, aí é muito aí é Aí a humilhante, gente aí não é honra, é humilhação. Pegar um copo de água pro meu marido é uma humilhação, mas pegar pra minha amiga é mostrar pra ela que eu amo honrá-la, né? É um ato de amor. Então eu vejo que a gente tem criado também isso na cabeça, de que o casamento é ruim, que tudo que acontece ali dentro é uma humilhação, sabe? E isso, gente, eu não estou falando fora da igreja, eu estou falando dentro da igreja. Nós temos deturpado, sim, essa ideia de casamento. Né? Eu vejo solteiras falando, não precisa ser assim, o sonho da sua vida, casar, você pode ter outros também, tá tranquilo. Mas eu vejo solteiras assim, abominando o casamento. Não quero casar, não, Deus me livre de casar, não, eu quero até se escondendo atrás de, eu quero fazer missões, por isso eu não vou casar. Se escondendo atrás disso. Só que o principal projeto de Deus é a família. Isso é tão louco, porque, por exemplo, quando você vai atender, você atende o quê? Né, gente? Você não serve pessoas? Mas elas estão pagando, ok. Quando você vai lá fazer os seus projetos como arquiteto, você está fazendo para quem? Você não está servindo pessoas, você não fica lá uma tarde inteira fazendo seu tempo para você fazer seus projetos, não é por alguém, mas essa pessoa está pagando. Pois é. Então, quando eu entendo que eu preciso servir o meu marido, eu não estou recebendo o dinheiro, pagando porque eu estou trabalhando, mas eu estou ganhando muito mais que isso, que é um parceiro, é o meu amor, é alguém que eu obedeço a Deus para servir. Então na vida, gente, eu quero ser missionário e não quero casar, mas você não vai ali pregar para alguém? Então, assim, na verdade é vencer pecado, cara. Sim. Coloque nome nas coisas. O seu problema não é com a submissão ao seu marido, o seu problema é o orgulho, é seu ego, é entender o propósito da família. Então, mate o seu pecado, vença o seu pecado e veja que a santidade é muito melhor. Então, ser submissa é sim honrar com alegria, é servir, é fazer comidinha gostosa, como do marido também é servir. E tá tudo bem, porque o nosso evangelho é o evangelho que a gente mata a ruindade que tá em nós, pra deixar com que a bondade
autoridade cresça. Então tá tudo bem ser submissa. Agora não venha colocar o padrão do mundo na minha palavra de Deus, porque não é assim que Jesus me ensinou, não é daquela forma que o Senhor ensinou, nem a mulher ser demais, nem o homem ser demais, mas todo mundo ser em Cristo. Amém. E em Cristo nós somos curados para sermos uns no outro. Amém, amém. Amém? Amém. Então que Deus abençoe você e que seja leve todo o processo da submissão, para poder ser leve, aquilo que realmente você tem que lutar, que é a convivência a dois. Sim. Deus te abençoe. Acabamos.